Dando continuidade, gostaria de chamar a nossa terapeuta ocupacional, Maria da Conceição, para falar um pouquinho de um caso entre tantos outros de sucesso aqui no INTO. Obrigada, bom dia. Antes um pouquinho de falar do caso, eu queria falar da minha história particular nesse hospital. Eu cheguei aqui também no mesmo concurso, né, de 2005, mas só entrei em 2009. E desde que eu entrei aqui, né, eu me lembro que uma terapeuta ocupacional da época, a Marilda, me levou numa sexta-feira, que era o dia do ambulatório que o Dr. Anderson fazia no antigo INTO, às sextas-feiras, era um ambulatório que ele fazia de pós-operatório, e me apresentou para ele, né? E a partir daquele dia, né, eu nem sabia onde eu estava pisando, porque só depois que me falavam que tinha um médico que entrava gritando pela reabilitação, procurando alguém para ficar com os pacientes para cuidar. E assim, eu até escrevi para não esquecer, né? Vou ler porque são muitos detalhes. Eu entrei em 2009 e fui lotada na Areábia. Se eu não me engano, foi o Dr. Sérgio Catão que solicitou terapeutas ocupacionais, né? Que isso era uma falha porque a gente não tinha, né? Ninguém para, conforme o Dr. Anderson e já falaram aqui, né? Mexe a mão. A gente precisava de alguém para fazer esse restante, né? Para cuidar das cirurgias. E ainda eu me lembro, né, naquela manhã de sexta-feira, eu estive no prédio da Rua do De Resende, o Dr. Anderson fazia seu ambulatório do Cai da Mão. Né? E depois que Marilda me levou lá, eu dei início à minha jornada pessoal, porque eu me formei já mais velha, de conseguir trabalhar ao lado do chefe do Grupo da Mão, e que eu adotei como meu chefe também. Né? Para mim, sempre ele foi meu chefe. E ele me dava aulas particulares, gente, vocês não têm noção. Todos aqueles nomes estranhos de cirurgia e tudo mais, ele sentava do meu lado e me ensinava. Isso aqui é uma capsulodese, isso aqui é uma artroscopia, isso aqui é uma artrodese. E eu tive, assim, como terapeuta ocupacional, eu posso dizer que eu tive aulas particulares com o melhor cirurgião da mão, né, até o momento, mas também tem um Saulo aqui que está do mesmo jeito. E aí, de aulas particulares, improvisação de material que ele fazia, eu me lembro que ele fez uma cirurgia, uma artroplastia de metacarpo falangiana numa paciente de artrite reumatoide, e a gente precisava fazer uma ortodinâmica para aquela paciente. E a gente não tinha material para fazer. E o senhor foi comigo lá no subsolo do INTO antigo, achar um alicate e um pedaço de fio rígido. E assim nós fizemos uma órtese dinâmica. O Dr. Anderson, inclusive, me ensinou como cortar de forma adequada os velcros para colar numa placa. Eu não tinha esse conhecimento específico. Embora eu tivesse uma formação geral, generalista, né, na cirurgia da mão, a gente realmente precisa de uma especificidade, e o Dr. Anderson participou disso e me ajudou e me ensinou, e assim, eu tenho muita gratidão. Ele foi responsável também pela conquista de um curso de órteses, que a gente não tinha nenhum curso de órtese até então. Conseguimos um curso de órtese para as terapeutas ocupacionais, né, que foi estendido para todas as terapeutas. Conseguiu implantar materiais de altíssima qualidade, tipo assim, de qualidade internacional aqui no INTO, eu me lembro disso, e era um material superior, né? E como a gente trabalha com deformidade congênita, a gente tinha essa limitação, né? A gente só tinha material muito grosso, muito bruto, muito pesado. E o Dr. Anderson foi o responsável, comprou o material ainda pelo grupo da mão, não veio nem pela reabilitação, ele trouxe o pessoal, levou a gente, eu e Miriam, fazendo lista de material com muito medo, com muito cuidado de não errar, porque não tinha, né, a gente não tinha série histórica do uso daquele material aqui dentro, e a gente tentando fazer o melhor. E foi uma revolução a chegada desse material com a ajuda dele, porque foi uma revolução nas ortetizações, principalmente dos bebês. Né? As manipulações que inicialmente ele fazia com gesso, né, seriado toda semana, hoje a gente pode fazer com placas. A gente já não precisa mais de engessar o braço das crianças, a gente pode fazer principalmente de mão torta radial. Ele me ensinou uma outra coisa muito importante. Me ensinou que aqui dentro do INTO a gente pode desenvolver qualquer projeto que a gente queira, desde que a gente aprenda a ir, pedir, colocar aqui o nosso problema embaixo do braço e bater em todas as portas. Com ele eu fui do subsolo e hoje até o nono andar. Né? Em todas as portas a gente bateu, em todos os lugares que foi preciso, nós fomos para poder solicitar. E a terapia ocupacional, em especial a terapia da mão do INTO, é eternamente grata pelas portas que foram abertas para nós aqui. Parabéns pela trajetória.
e pelo exemplo. E eu botei uma frase aqui que eu quero ler antes de mostrar o caso, porque o caso já vem após. Grandes líderes não são aqueles que impõem sua autoridade, mas sim os que influenciam pelo exemplo. Entendeu? Então, assim, muito obrigada. Mas a gente não vai parar aqui, né? Porque nós trouxemos um entre tantos casos de sucesso que nós vimos junto e que, deixa eu ver aqui se eu consigo passar, acho que por aqui. Lembra dessa paciente? Mão torta radial bilateral? Na clarinha para a gente, né, que a gente acompanha. Desde a primeira imagem, né, a sequência de cuidados e atendimentos. E aqui, a cada ano, os pais dela, muito cuidadosos, sempre fizeram todo ano a fotinha dela lá do lado do boneco. A Ana Clara não está aqui hoje, porque ela está em fase de prova, mas essa é a frase dos pais, e eles vieram aqui para dar um abraço no senhor. A gente trouxe os pais. Pode vir aqui. É uma diferença enorme quando a gente é acolhido com os problemas que a gente tem e a gente encontra um lugar desse para tratar. Ana Clara Lima Veiga, consultório 11. A palavra que melhor define o senhor é comprometimento. No Brasil, se das pessoas que gostam do senhor, seremos uma comprometimento com saúde. Fernando. Deixa eu fazer uma menção à Conceição, porque eu acho que isso é muito digno. Alô, uma menção, porque isso é uma coisa muito digna. Todos do grupo da terapia da mão são pessoas extremamente importantes. Todas elas trabalham muito bem, são excelentes profissionais. Mas eu faço uma menção à Conceição, porque na minha vida eu aprendi uma coisa muito importante com ela. Ela, dentro do INTO, trabalhando como funcionária pública, ela conseguiu formar a filha numa faculdade de medicina com trabalho e com empenho. Ela chegava para mim assim, doutor Anderson, eu sei que vai ser difícil, mas eu vou. Eu falei, pô, Conceição, sem sombra nenhuma de dúvida. E não satisfeita ainda, ela fez um mestrado multiprofissional aqui dentro e hoje em dia é uma profissional que eu reputo de excelente qualidade. Né? Parabéns, minha querida. Você é uma guerreira. Te amo muito.